Olá, estamos começando o nosso debate de gigantes aqui pelo canal 524 da Claro TV, na RS Play. E eu tenho certeza que a noite de hoje ela vai ser muito agradável, ela vai ser muito legal. A nossa resenha aqui, eu não tenho dúvidas que vocês vão gostar, porque o meu convidado é um cara muito especial, é alguém também da comunicação, alguém do marketing. Então a gente tem tudo aqui para ter um debate de gigantes de muito sucesso, de muita dica para quem quer empreender e para quem quer trabalhar aí na área digital. E eu vou pedir que o nosso convidado da noite de hoje, nós estamos aí em anos de eleições e eu estou pensando nos candidatos, mas é o nosso convidado da noite de hoje, ele se apresente para a gente começar o nosso debate. Tudo bem, Márcio? Que prazer, primeiramente, estar aqui na RS, né? Não tenho nem palavras para te agradecer pelo convite. Me chamo Gustavo, para quem não me conhece, tenho 27 anos, sou natural aqui de Porto Alegre, resido em São Leopoldo e estamos aí na labuta, peleando na área da comunicação, começando devagarinho, né, Márcio? Legal. E tentando trazer cada vez um pouco mais de diferença no meio das vendas, no meio da comunicação e aprendendo um pouquinho com quem já é grande também, né? Que legal. Obrigado pela parte do grande, né? Mas a gente também está aí, né, na mesma luta, buscando comunicar de uma forma diferente. E eu quero aproveitar, como vocês podem ver aqui, a minha audiência do Debate Gigantes, nós estamos no novo cenário do debate, aqui no estúdio mais tecnológico do estado do Rio Grande do Sul, o Estúdio Play da nossa RS Play. E também aqui, né, vocês daqui um pouco vão saber um pouco mais das novidades que eu vou trazer aqui. A gente está testando esse estúdio aqui, nós vamos ter a partir daqui um pouquinho mais aí, alguma coisa relacionada às eleições de 2026 e será aqui nesse estúdio, com esse apresentador aqui que vos fala, esse estúdio da RS Play. Então esse novo cenário aqui, espero que vocês gostem, a gente deu uma mudada aqui, modernizou e vamos seguir daqui em diante a partir desse episódio aqui com o Guga. Guga, vamos lá, eu quero que tu comece a falar para a nossa audiência do teu trabalho em si. Por que tu escolheu essa área da comunicação? Tu tem alguma inspiração na família? O que te levou hoje a ser, além de alguém que cuida do marketing de outras empresas, seja nas redes sociais, seja na TV, seja na própria rádio, o que te levou a isso, principalmente a questão da comunicação, né? Que é algo tão difícil por vezes, mas que encantador ao mesmo tempo. Márcio, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade numa gráfica. Eu ia numa igreja lá em São Leopoldo e um dos membros lá tinha uma gráfica. E aí eu estava só por ter meu dinheirinho, assim como todo jovem, né, todo adolescente, e queria ajudar em casa também, então comecei a trabalhar lá e lá que eu descobri a comunicação. Né? Eu lembro que naquela época ele já fazia as artes para colocar no telão da igreja, eu achava aquilo o máximo. Maravilhoso. Né? E aí consegui a oportunidade para trabalhar com ele, comecei como vendedor. No outro mês eu já fui para a parte de design gráfico, onde ele me ensinou. Até um abraço para o Rodrigão, não sei se ele vai ver isso daí, mas foi meu primeiro patrão nessa área do marketing, digamos assim. E era uma gráfica bem tradicional, aquele marketing tradicional de panfleto, de banner, né? Não tinha nada de rede social na época. E aí ali eu descobri esse mercado e me apaixonei, né? Pela parte de vendas, pela parte de comunicação, e aí comecei a estudar cada vez mais e pensando sempre em crescer nessa área, né? Foi algo que me chamou muita atenção. E aí, com 16 anos, eu estava lá ainda trabalhando lá e ele fazia alguns atendimentos de fotografia em eventos. Que legal. E aí eu descobri a fotografia. E aí foi outra área que aprendi lá, depois trabalhei em outros estúdios também, trabalhei com o Guilherme Rosa, que é um grande fotógrafo do Vale dos Sinos, hoje ele trabalha para a Netflix, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E nesse meio das artes, digamos assim, a gente aprende muita coisa, né, Márcio? Sim. Questão de venda, todos os processos ali de um processo de gestão de marketing. E cada vez eu fui me apaixonando mais pela área. E fui estudando, tenho formação em marketing, tenho formação em vendas, mas é uma área que me chama a atenção. Já pensei em ir para outros lados, já pensei em ir para enfermagem. Mas acaba retornando. E acabo retornando. E uma influência forte, assim, eu acho que foi meu pai. Meu pai, quando eu era bem pequenininho, ele tinha uma gráfica, trabalhava com questões gráficas, né? Fazia serviço em época de eleição, por exemplo, as bandeiras, agora, né? Camiseta, aquela coisa toda, né?
Então foi uma influência grande dentro de casa. Meus pais sempre me apoiaram nisso. E não penso em sair, cara. Não penso em sair dessa área. Eu tenho paixão pelo que eu faço hoje, assim, sabe? Que legal. Eu vou continuar falando um pouco de ti, para depois a gente começar a falar do teu trabalho, do que efetivamente tu faz hoje. Tu tem mais irmãos, não? Tenho uma irmã mais velha, Priscila. Um beijo, Pri. Tem meu afilhado também, né, que é filhinho dela. Minha família, assim, a maior parte é aqui de Porto Alegre, né? Sim. Em São Leopoldo mora só nós mesmos. Mas E ela não é da área? não, ela é da pedagogia. Olha só. Minha irmã da pedagogia também tem um dom incrível para lidar com criança e seguiu a área super bem, né? Os meus pais, depois que meu pai teve ali esse lance da parte gráfica, ele seguiu para a indústria, né? A gente trabalhou muito tempo com eventos também na Sociedade Orfeu, Pô, que é uma conhecidíssimo, né? conhecidíssima. Na Sociedade Orfeu, fui quase 10 anos, trabalhei com ele na parte de eventos lá, na parte de segurança, que ele tinha uma empresa de segurança, então fazia a gestão dos eventos lá. Então, tudo interliga a venda, né, Márcio? Sim, tudo. Independente da área, se é um evento, enfim, se é um jornal, o que for, tudo acho que se encarrega na parte de vendas. E deixa eu te fazer uma pergunta. O legal do programa, e depois tu vai falar um pouco também sobre o teu podcast lá na Rádio Mais Independência, que eu assisti ontem, estava muito legal o podcast. Cara, que legal. Muito legal mesmo, gente. Eu recomendo, tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube. Vão lá, assistam esse episódio que é com o Youssef, né? Isso. Que ele é árabe, né? E fala sobre esse DNA do árabe, do comércio, da venda, que é o que a gente estava falando aqui. E tu sabe que fazendo o programa, e tu vive isso, a gente começa no convidado, né? E hoje tu tá como meu convidado e não como entrevistador. A gente começa a ver coisas e buscar coisas que a gente também tem. E tu sabe que eu sempre pergunto para as pessoas, Guga, e eu vou chamar o Gustavo de Guga, porque somos amigos. Com certeza. Coisas que a gente não lembra na gente, mas que são semelhantes. Tu começou a falar da gráfica do teu pai, e nunca ninguém me perguntou por que eu me inspirei em trabalhar na comunicação ainda. E o meu pai também teve uma gráfica. Olha só. Agora, tu falando isso, assim, eu digo, nossa, mas olha só, será que foi daí que veio? Meu pai também teve uma gráfica, só que ele prestava serviços para o Exército, né? A gráfica dele era aqui no QG, né? Aqui central dos quartéis, aqui no centro de Porto Alegre. E eu lembro que eu ia trabalhar com ele aos sábados, né? Que estudava durante a semana, trabalhava às vezes sábado o dia inteiro com ele, e era o máximo aquilo. Né? Eu vi ele, só que bem mais antigo, né, Guga? Eu sou um pouco mais antigo do que tu. Era uma época que se montava os jornais por chumbo, assim, tinha que juntar as letras. Eu achava aquilo o máximo. Então, olha só que legal isso, né? Tu está trazendo a questão da tua trajetória. Eu queria que tu começasse a falar um pouquinho disso, do teu trabalho na rádio, do que é esse marketing que tu faz nas redes sociais. Vai desenvolvendo um pouquinho isso pra gente. Perfeito, Márcio. Eu acredito que eu tive um maior crescimento na empresa que eu trabalho hoje, que é a Frigigold, né? Tem o programa na Rádio Mais Independência, mas na Frigigold estou há 5 anos, quase 6 anos já nessa empresa. E eu acredito que lá na Frigigold foi onde deu um estopim maior na minha carreira, porque eu já tinha vivido a parte de fotografia, né? Trabalhei muito tempo com fotógrafo, me apaixonei, mas é que nem eu te falei desde o início lá, o meu gatilho era com a questão da venda. E aí, quando eu entrei na Frigigold, eu olhei uma vaga na internet, trabalhava direto no final de semana, e pensei, cara, vou arrumar um trampinho aí de segunda a sexta, só para fazer um troco, porque sábado e domingo eu sei que tem aniversário, tem alguma coisa, então, para ter aquele serviço de segunda a sexta. E aí, quando eu entrei para lá, cara, daí eu vi que eu não sabia nada de venda. Porque eu vi, assim, imagina um call center cheio de mulher, um monte de gente ligando, falando ao mesmo tempo, e eu olhei assim, fiquei apavorado, meu Deus, cara. Nunca vi isso na minha vida. Eu entrei lá, sei lá, eu tinha o quê? 20? Tava fazendo 20 anos mais ou menos. E aí fiquei apavorado, olhei aquilo, cara, não, eu tenho que me encarnar nisso aqui. Se elas estão fazendo isso aqui, vendendo panela, e eu fiquei pensando, como assim panela, né, cara? Qualquer um vende panela aí, qualquer loja tem panela. Por que elas estão ligando vendendo panela? E aí eu entendi que existia todo um sistema por trás disso, de fazer o cliente se conectar com o produto. Eu entendi que não era um produto tão barato, tão acessível, né? Que existiam passos ali que eu não conhecia, que eu não sabia ainda, e aí eu me dediquei para aprender. E aí a empresa viu que eu comecei a me empolgar bastante, estudar, e eu comecei a ganhar várias promoções lá dentro. Que legal. E aí nessa parte do marketing, assim, que eu peguei mesmo, que eu acredito que seja o crescimento, foi quando eu fui trabalhar no site, que é o setor que a gente chama lá, que não existia ainda um departamento de marketing na empresa.
E existia essa equipe do site. Sim. E aí eu fui trabalhar lá e aí eu aprendi várias outras coisas que eu não sabia, né? Do processo de, por exemplo, tráfego pago e gestão de mídias, aí por aí vai. Por aí vai. E aí comecei a estudar mais, fazer mais cursos, que eu acho que esse é o segredo, né, Márcio? Não adianta a gente querer crescer na vida só com a experiência do dia a dia, né? Eu acho que a educação hoje é muito importante. Acho não, tenho certeza Sim, que é importante. fundamental, né? E se tu não for atrás, tu vai ficar para trás. Perfeito. Eu lembro que quando eu fiz minha faculdade de marketing, já se falava de inteligência artificial. Quando eu olhei a grade do curso, cara, não vou estudar isso aqui é algo mais pessoal da tecnologia, né? E hoje todo mundo usa mundo inteligência precisa. artificial, Todo mundo precisa. né? Então, para tu ver assim como que é essa questão. E aí, voltando um pouquinho ali, me encarnei, comecei a crescer bastante lá dentro, me tornei gerente comercial, e aí a empresa investe bastante em treinamentos lá, e não é um produto fácil de ser vendido, Sim. então tu tem que entender muito da técnica de venda, de comportamento do cliente, e é um produto muito gostoso de se vender, porque tu tá falando de comida, Claro. né? E aí tu fala de momentos com a família, então eu acho que isso foi o maior gatilho, assim, eu acho que na minha carreira até hoje, a Frigigold proporcionou esse crescimento, né, de conhecimento, digamos assim. Uhum. Eu sempre falo com as meninas lá, e nas reuniões que a gente faz. Hoje, se a gente sair da Frigigold, a gente sai preparado para vender qualquer coisa, no mercado. né? Porque é um produto, como eu te falei, tem em vários lugares, mas tem um jeitinho de fazer a apresentação. Se eu apresentar só com uma panela, vai ser só uma panela. Sim. Né? Agora, se eu mostrar todos os detalhes que tem por trás do produto, aí foi um encantamento, né? Que legal. Inclusive, essa aqui é tua de presente, né? Tu vai chegar nisso, é maravilhoso. Eu estou maravilhado. O Guga me trouxe esse presentão e não é porque a Frigigold está aqui, né? Tu representando eles. Sempre foi um sonho de consumo meu, tá? É mesmo, Então, estou Márcio? realizando um sonho de consumo que bacana, aqui. cara. E quando tu começou a falar, né, e trouxe a Frigigold, depois eu quero que tu desenvolva isso aqui, que a gente Claro promova que isso sim. aqui, a ideia é essa mesmo. Né, eu sempre faço a seguinte pergunta para os meus entrevistados. Tu pensou em desistir em algum momento do que tu está fazendo hoje? Uhum. Se pensou, o que que te fez não desistir? Uhum. E se tu nunca pensou nisso, por que tu nunca pensou? Mas aí tu começou a falar e enquanto o meu convidado está aqui falando, eu fico tentando me colocar na situação dele. Aham. Eu fiquei te imaginando, né, chegando nesse cenário que tu contou, apavorante, porque não conhecia nada. Esse foi o momento que tu chegou a pensar em desistir ou não? Sim, sim, sim. Até porque na primeira vez que eu entrei, eu pedi demissão. Uhum. Porque aí eu entrei bem numa época assim que era... fiquei poucos meses, aí já estava chegando no final do ano. E esse Guilherme, meu amigo, que eu trabalhei com ele estava com a agenda muito cheia. Ele falou para mim, Guga, cara, eu vou precisar de ti, né? A gente tem bastante evento, tô contando contigo, então não tem como. E aí eu conversei com a gerente da época e falei, eu tô indo pro meu trabalho normal, agradeço a oportunidade, mas vou ter que sair. Então ali foi o momento que eu desisti e pensei, cara, vou seguir com a fotografia e tá tudo certo. Só que empreender, né, Márcio, tu tem altos e baixos, né? Claro. E eu, como era novo, tem muita coisa que a gente quebra a cara. E é bom que quebre mesmo pra gente aprender, né? E aí, quando eu saí, completei aquela agenda de final de ano, quando virou o ano, pensei, cara, mas eu queria aprender a fazer aquilo lá. Eu queria aprender a vender aquele produto, fazer o que aquelas pessoas fazem, né? Porque eu achei encantadora aquela metodologia de vendas, assim, né? Que eu nunca tinha visto. E aí foi onde passou, acho que um ano depois eu voltei. Era pra Mandei ser. currículo de novo Era e pra voltei. E aí passei por todos os processos, aí em 3 meses eu já fui promovido. E aí começou aquela história que eu já estava te contando ali, até se tornar gerente comercial. Que legal. O que tu daria de dica para alguém que passou ou vai passar por uma situação igual à tua e para desistir ou não desistir, o que tu daria de dica? É assim, Márcio, eu acho que é natural do ser humano a gente pensar em desistir, né? Em tudo. O cérebro, ele mente pra gente, né? Isso é fato. Mas eu acho que quando vem esse sentimento, a gente tem que pensar por outros lados, né? Por que eu quero desistir do meu objetivo, né? O que eu pensava lá na questão das vendas, né? Poxa, tá sendo difícil, mas eu tô vendo várias colegas minhas e vendendo, e o que me chama a atenção eram os ganhos, né? Uma das empresas que o comissionamento é um dos mais altos do Vale dos Sinos. Então, aquilo me chamava muita atenção. Pô, eu ganho tanto X fazendo fotografia, né? Trabalhando como fotógrafo. E aqui eu posso ganhar 3, 4X a mais, não tendo gasto de deslocamento, não tendo gasto com equipamento fotográfico.
só vendendo, né? E aquilo ali me impressionava. Eu não tenho que levar serviço para casa. Perfeito. Né? Que o fotógrafo faz as fotos e tu leva o serviço, para né? casa. Então aquilo ali me chamou muita atenção. E aí, cara, tem que continuar. E aí foi onde entra a questão do estudo, de correr atrás de conhecimento. E hoje, tu abre o YouTube e tem tudo, né, Márcio? Sim. Tu abre qualquer YouTube, tu pesquisa sobre a área que tu quer, tu tem. Então, assim, não tem desculpa para tu não chegar no teu objetivo. Ah, mas eu quero construir sei lá, um império, eu quero ter uma mansão. Cara, trabalha que tu vai conseguir, né? Claro que é difícil. Não é fácil. Fácil não é, né? Mas eu acho que pensar em desistir não é o melhor caminho. Não é uma opção. Com certeza não. Depois a gente vai voltar, eu quero especificamente até para agradecer o teu presente e agradecer a Frigigold. A gente vai fazer um momento Frigigold aqui, tá? Perfeito. Mas vai ser daqui um pouquinho. Uhum. Eu queria que tu falasse já sobre o trabalho da rádio que tu está desenvolvendo, que tu está fazendo lá na Rádio Mais Independência, em São Leopoldo, né? Eu assisti ontem o Pode Mais, foi muito legal, como eu falei. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho, como surgiu isso, como que é esse trabalho para ti. Bacana. Lá na Frigigold a gente já desenvolve um trabalho com as lives, né? A gente tem uma live lá que é a live show de ofertas. E aí a gente traz para o público do Instagram 2 horas ali, 1 hora, às vezes, né, de descontos abaixo do site. Então o cliente que quer comprar, que daqui a pouco achou caro, ou não tinha limite no cartão, ele entra na live e consegue os cupons de desconto. E a gente desenvolve ali com ele o processo. Hoje teve umas 15h30, né? Ou Ontem teve, E arrebentou as peças, foi tudo. Esgotou o estoque. E aí, pensando nesse trabalho, o pessoal sempre elogia a gente, né? Bah, Guga, que legal, foi muito bacana, tu tá falando muito bem. E eu tinha essa vontade de trabalhar com rádio. Quando eu era mais novinho, uma vez eu cobri as férias de um colega meu da Rádio Feitoria, ele trabalhava numa rádio local do bairro, ele ia sair de férias e eu cobri as férias dele. E aí eu achei o máximo, né? Ele me ensinou como é que era o processo da mesa, do som e tudo mais. Achei muito bacana e fiquei com aquele gatilho, né? Pá, cara, rádio é bacana, né? Um dia eu vou ter alguma coisa assim nesse sentido, um programa, né? E aí, com a evolução dos podcasts hoje, eu sempre tive aquele gatilho assim de querer, vou desenvolver esse projeto, mas outra hora eu penso sobre isso. Fica meio que procrastinando, assim, sabe? Deixando de lado. E aí, um dos donos da rádio, o Dr. Pitágoras e o André Chu, um abração para vocês, me seguia no Instagram, me segue no Instagram e viu um conteúdo meu sobre a Frigigold. Meu perfil era só focado nas panelas. Nas panelas. Eu não fazia conteúdo por fora. E aí, a gente conversando, eu pensei, cara, tu tá com a rádio aí disponível. É um conteúdo de esporte. Se vocês me der a oportunidade de levar entretenimento, a gente fecha uma parceria. E aí eles aceitaram. Não, Legal. Vamos fechar a parceria. Aí começamos. E está sendo uma realização muito massa, assim, Márcio. Cada entrevista é um aprendizado diferente, né? Mas tu conhecer as pessoas, a história que nem a gente estava conversando antes, nos bastidores ali, sobre a questão do Yusuf, por exemplo, né? Cara, um rapaz super jovem, novo, né? Super novo. com uma história incrível, sabe? Incrível. Então é muito bacana. Bom, tu trabalha com isso, sabe como é que é, né? É muito legal, cara. E tô aqui também, a história que tu tá trazendo aqui é incrível, de empreendedorismo, né? De como começar um negócio, de como persistir, né? Apesar das dificuldades. E elas existem, gente. Não pensem que tudo é uma grande maravilha e que vai ser sempre tudo muito perfeito, porque não vai. É isso aí. Vão existir dificuldades como em qualquer lugar. O podcast, o Pode Mais, na Rádio Mais Independência, é todos os dias. Fala um pouquinho disso para as pessoas que Claro, querem conhecer. ele é ao vivo, né? Ele acontece segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite, lá no YouTube da Rádio Mais Independência, youtube.com/Rádio Mais Independência, passa no Facebook, passa no Instagram também, e depois ele fica gravado, ele fica hospedado lá no YouTube, para o pessoal conseguir ver depois, né? E as pessoas que tu entrevista têm algum nicho específico? Não? Qual é a ideia? É bem livre, assim. Quando eu comecei, eu conversei muito com os diretores que eu queria trazer pessoas que eu gostasse, que eu acompanhasse, né? E que tivesse realmente um conteúdo para trazer. Mas independente se for empreendedor, se for cantor, enfim, se é algo religioso, não me importava muito isso, né? Mas o que mais me chama a atenção é quando eu me conecto com a pessoa e vejo que tem um assunto legal para desenvolver. E aí dá match, né, cara? Dá muito certo. Né? Todas as entrevistas até agora, assim, não teve uma que eu vou te dizer que não foi legal. Todas. Todas, assim, foram muito importantes. E eu acabo aprendendo muito com os entrevistados também. Né? Ontem, com o Yusuf, por exemplo,
ele estava fazendo várias explicações sobre a Palestina que eu não imaginava que tinha, né? Então, acredito que a gente pega muita história também com os convidados, né? Que legal. E a rádio, ela tem há quanto tempo? Tem outro tipo de programação? Aham. Fala um pouquinho da rádio. A rádio, ela tem 10 anos, Uhum. mas o carro-chefe da rádio é a revista Mundo Esportivo, que ela tem 40 anos. Certo. E aí, por essa revista, já passaram Pedro Ernesto, da Gaúcha, nossa, vários jornalistas aqui da Grande Porto Alegre, assim, que trabalharam com eles lá, com a direção. E hoje, aí tem essa parte digital, que é a rádio, que tem 10 anos. Né? Eles passaram pela enchente há um tempo atrás, né? Ficaram com o estúdio embaixo d'água. Pô. Eu comecei o podcast agora esse ano, né? Sim. Faz pouco tempo. Mas é uma rádio que já está há bastante tempo no mercado e eles têm um posicionamento bem bacana em São Leopoldo também. Mas pessoal voltado conhece para bastante. esporte, não, só esporte. Focado totalmente em esporte. Né? Tinha alguns outros conteúdos, tinha um programa tradicionalista também, tem alguns na grade, mas o carro-chefe sempre foi a questão esportiva. E aí eu trago um pouquinho dessa parte de entretenimento. Né? Tento trazer algumas notícias, alguma coisa sobre esporte também, que é o feijão com arroz, digamos assim, do produto, né? Mas foco mais nessa parte de empreendedorismo, cultura, né? Histórias de vida, eu vou puxando mais para esse lado, assim. Que legal. E 24 horas no ar? 24 horas. Agora deve estar rolando algum programa lá, não sei dizer de cabeça, mas está sempre rodando alguma coisinha lá. Ou é música, ou é o jornal, que passa também, bem bacana. Que legal. Eu queria que, mais uma vez, eu sempre procuro, assim, explorar das pessoas. Eu tive um convidado aqui na semana passada, o Leandro Malta Martins, que é advogado. Ele disse, pô, Márcio, vou passar a te seguir, gostei da forma que tu tenta aqui trazer, né, a pessoa e que ela possa deixar legados, né, aqui. Ele disse assim para mim, tu conseguiu extrair a seiva doce, né, do entrevistado. E pensando nisso, eu gostaria que a gente vai fazer uma pausa daqui um pouquinho, Perfeito. né? E eu queria que tu pensasse assim, onde está a seiva doce do Guga, né? O que o Guga pode trazer aqui para nossa audiência, de um modo geral, que tu tem certeza que vai fazer com que as pessoas pensem, tenham isso gravado, usem o que tu vai falar em algum momento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um outro convidado aqui, que é um cara espetacular, que é o Zé Conorato. É um dos grandes mestres do marketing no Brasil, né? Ele faz um marketing voltado para a política, né? E ele falou uma frase para mim, uma vez que nós trabalhamos juntos, né? E ele disse assim, nos dias de hoje, inovador é ser original. Perfeito. Então, assim, eu usei inclusive essa frase em algumas apresentações que eu fiz. E aí ele continuou, ele disse, porque a gente está num momento tão ruim de copia e cola, as pessoas querendo ser outras pessoas, né, vendo alguns programas e querendo ser exatamente aquilo. Ele disse, não seja uma cópia, busque inspirações em quem já faz, né, mas encontre a tua, o teu jeito, faça do teu jeito. Então eu queria que tu pensasse nisso para na volta tu trazer alguma coisa para nossa audiência. Perfeito, tá combinado. Uma paradinha bem rapidinha, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso debate de gigantes para a gente continuar aqui com a nossa resenha, com o nosso debate aqui, que está muito legal o que o Guga vem trazendo aqui para a gente. Mas, claro, como vocês estão acostumados, neste momento eu vou falar dos nossos apoiadores, dos parceiros do debate de gigantes, e eu vou começar falando da CM Arquitetura e Engenharia. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execuções de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade de cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Quer tirar o seu projeto do papel com confiança? Então, entre em contato com a CM e fale com a nossa equipe. E como você sabe, lá na CM Arquitetura e Engenharia, você vai falar com o arquiteto César Cardoso e ele vai te ajudar a tirar do papel aquela casa dos sonhos, a reforma do teu apartamento. Eu tenho certeza que você vai conseguir o melhor projeto com a CM Arquitetura e Engenharia. E nós vamos falar também do Lanches Nova Brécia,
que é um grande apoiador aqui do Debate de Gigantes e está com a gente aqui recentemente. Nós estamos muito contentes com a participação do Lanches Nova Brécia. Em 1987, Sérgio Bardelotto mudou-se da cidade de Nova Brécia para Porto Alegre e a esquina das ruas São Pedro e Avenida Ceará, número 1359, nunca mais foram as mesmas. Desde então, entendemos que um trabalho bem feito com qualidade é o que traz nossos clientes de volta. Nossos produtos são sempre da melhor qualidade e chegam frescos todos os dias. Nosso pão é feito especialmente para nós em tamanho e receita, inclusive com fermentação natural. Mantemos com a gente fornecedores de confiança, alguns desde o início. Nossos funcionários trabalham em um bom ambiente e são reconhecidos. Prezamos pelo bom atendimento. Lanches Nova Brécia, da nossa família para a sua família. E o Lanches Nova Brécia, você vai lá e vai encontrar lá o seu Sérgio Bardelotto, que é o fundador, há 40 anos no mesmo endereço, e eu não tenho dúvidas que é o melhor X de Porto Alegre. Eu estive lá ontem, inclusive, e experimentei uma novidade que tem lá, que é o X Steak. Acho que é esse o nome, né? Se eu não errei, é esse mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, tem praticamente 1 quilo de carne bovina, é algo espetacular, vale a pena ir lá, é uma refeição aí para mais de 2 pessoas. Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar. E a gente vai falar também da MG e do grupo DR Sul. A MG é uma das maiores montadoras do mundo, uma montadora britânica com mais de 100 anos de mercado. E está aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto com o grupo DR Sul, que é um dos maiores grupos automotivos do sul do país. A MG e a DR Sul estão trazendo para os gaúchos os carros 100% elétricos, o que tem de melhor na tecnologia mundial em carros elétricos. E como vocês sabem, o Debate de Gigantes tem feito algumas entrevistas especiais dentro dos carros da MG. Nós fizemos há pouco uma entrevista com o vice-presidente do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, pelas ruas de Porto Alegre em um test drive espetacular. E você pode aí, nos próximos dias, encontrar a gente, o Debate de Gigantes, rodando pelas ruas de Porto Alegre em mais um episódio nos veículos da MG e do Grupo DR Sul. E eu quero aproveitar também para dizer para vocês que a MG já inaugurou a sua mega loja, que fica agora na Souza Reis, número 414, quase esquina com a Avenida Sertório, onde você vai ter uma opção maior de carros, onde você vai ter uma opção melhor de pronta entrega e toda a assistência de pós-venda da MG e do Grupo DR Sul. Então não perca, a gente vai ter mais um episódio especial com a MG e o Grupo DR Sul rodando pelas ruas de Porto Alegre com um dos nossos convidados. Aguardem. Guga, eu queria voltar para o nosso assunto e eu te fiz uma pergunta que está num exemplo de um convidado meu que falou, né, de assim, puxa vida, Márcio, em algum momento tu consegue tirar a seiva doce, né, a essência do convidado. E eu pedi que tu pensasse nisso para trazer alguma coisa que tu imagina que possa ser a seiva doce do Guga para a nossa audiência. Perfeito, Márcio. Quem me conhece sabe, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, assim, né? Tento me conectar muito lá na empresa, na Frigigold. Todo dia a gente tem reunião mensal e todo dia a gente faz um momento da palavra, né? Ela até brinca comigo, o Guga é o pastor. Que legal. É o pastor da Frigigold, né? Mas hoje eu não sigo nenhuma religião, né? Tenho muita fé na questão espírita, né? Mas tenho muita fé em Deus, em Jesus. E eu acho que dos meus pontos assim que eu mais gosto de frisar com as pessoas é a questão de fé, né? Eu sempre coloco a parte assim do lado bom na frente do lado ruim, né? A minha avó falava muito disso, assim, quando tu achar que tu tá numa pior, olha para trás, porque tem alguém pior que tu, numa situação 1000 vezes pior que tu. E por que eu acredito que a fé é importante, assim, Márcio? Porque a gente vê muito as pessoas não tendo essa conexão de fé com Deus, o seu momento de fé. E aqui eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa, não estou falando de nada. Estou falando de ser espiritualizado, de acreditar em algo, né? Independente do que as pessoas acreditem. E por que eu acho assim que isso é muito importante? Teve uma situação que aconteceu com a gente,
que foi um acidente do meu pai, há uns anos atrás. E ele ficou entre a vida e a morte. E se eu for entrar na história, assim, é uma história muito complexa, assim, sabe? Mas ali foi um momento onde eu vi que milagres acontecem e que o mundo espiritual existe. Porque aconteceram vários fenômenos, uma hora eu te conto, num outro momento, mas ali eu vi que Deus existia de alguma forma. E eu trago para as meninas lá da minha equipe, para os meus amigos também, muito essa questão de fé, de acreditar em Deus. E, novamente, quando eu falo de Deus, não estou falando de uma placa Sim. de igreja. E acreditar, Márcio, no meu ponto de vista, assim, eu fui educado a isso. Quando a gente fala assim de entregar algo na mão de Deus, né, um projeto, um sonho, alguma coisa assim, é entregar de fato, né? E quando o meu pai estava naquela situação dentro de uma UTI, os médicos só diziam para nós, né, para mim, para minha irmã, para minha mãe, ó, ou ele vai sobreviver e vai ficar todo paraplégico, né? Ou ele vai falecer. E aí cada ligação que a gente recebia de madrugada era um Nossa, susto, assim, imagino. sabe? A gente não sabia e aí tinha que ir correndo para o hospital. E foi uma situação, assim, muito delicada. Foi quase uns 2 meses, assim, dessa situação. E ele se recuperou, ele acordou do coma, sem nenhuma sequela, né? Ele caiu de um telhado, uma altura super alta. E a única coisa que ele saiu foi com essa questão da perna ali, que ele saiu com os ferros por ter quebrado a perna. Teve a recuperação em casa, que foi bem delicado também. Mas ele se recuperou super bem. E por que eu digo que essa é uma situação que eu uso como exemplo? Porque ali, Márcio, ali eu vi quem estava com a gente mesmo, né? Perfeito. Que muitas das vezes um amigo está mais do teu lado do que uma família, né? Muitas das vezes. Ali eu vi que meu pai era muito amado por muita gente. Ali eu entendi que muitas pessoas de diversas religiões estavam emanando energias boas para ele, né? Era gente da macumba, era gente da igreja evangélica, era de Legal. tudo que tu possa imaginar. Eu conheço um monte de gente, eu ando com Sim. todo mundo, né? E desde um pai de santo ao pastor mandando mensagem para mim, né? O pessoal da Sociedade Orfeu, né? O pessoal da maçonaria também, meu pai fazia segurança para eles. legal. Gente que ligou para mim, Márcio, que eu nem conheço, né? Não, mas eu conheço teu pai, né? Eu consegui teu número com tal pessoa, né? E tô ligando para ver se precisa de alguma coisa. Essas questões assim, Márcio, para o pessoal entender, são coisas que a gente não espera num momento de luta, né? Imagina, era uma situação que eu estava bem delicado financeiramente, Abalado, né? E abalado, né? E principalmente fisicamente, psicologicamente, né? né? Sou apaixonado pelo meu pai, né? Imagina ver ele nessa situação. E aí Deus começou a colocar várias pessoas para nos dar suporte. Então a gente passou todo esse momento assim, com uma convicção que tudo ia dar certo. E uma coisa que eu falava para Deus também, que pode parecer até meio pesado, mas eu dizia para Deus que se era para ele acordar do coma e voltar numa situação generativa, eu sabia que ele não merecia isso, né? Porque meus pais, tanto ele quanto minha mãe, sempre ralaram para sustentar a minha irmã, né? Trabalharam a vida inteira, sempre, nunca faltou nada para nós. E sempre foi um paizão, minha mãe também sempre foi uma mãezona, então eu olhava para aquilo, cara, eles não merecem isso, né? Ele, no caso do acidente, né, não merece passar por isso. E aí eu entreguei para Deus. Seja feita a tua vontade, né? O que tu quiser, tá bom, né? E aí, cara, começou a surgir gente de tudo que era lugar, mandando mensagem, mandando oração, e ele se recuperou super bem. Então, eu conto essa história e já contei no meu Instagram e conto para as meninas lá que trabalham comigo, sempre num momento motivacional, para que elas entendam que mesmo no momento de dor, Deus vai estar ali presente contigo. Perfeito. Né? E trazendo para o lado de empreendedorismo, por exemplo, é entregar também, sabe? A gente nunca sabe quando vai dar certo ou não, né? Já tive vários projetos que eu tentei fazer que deram errados. Deram errado. E tá tudo certo, Perfeito. né? A gente aprende A com gente isso, não aprende era o com isso, né? momento, É isso aí. né? Mas eu acredito que tudo tem um porquê. Eu vejo muito as pessoas falar de energia positiva, de coisas boas, mas não praticam, né? E eu não estou trazendo uma fala para julgar, mas sim para que as pessoas tenham essa conexão com Deus, independente do que cada um acredita, sabe? É buscar ter esse momento, porque eu acredito muito que é real, que a energia é real, e o que a gente mais vê é as pessoas sempre olhando para o lado negativo das coisas. E se a gente focar só em negativo, vai vir o negativo. Vai vir o negativo, claro. É fato, cara, é fato. Então, eu acho que seria isso, sabe? O que eu mais prego para os meus amigos ali é essa questão da positividade. Que legal, e é legal isso, assim, né? A gente vê que a gente converge em muita coisa, né? Eu, obviamente, tenho a minha crença religiosa e a sigo, né?
Mas eu também acredito nisso, na energia, né? Que tu é capaz de atrair aquilo que tu vibra, né? Então, se tu estiver numa vibe de vibração só ruim, automaticamente tu vai atrair energia. Com A gente é um certeza. ímã, né? Então, tu vai atrair aquilo que tu tá vibrando, aquilo tudo. Tu, no momento, quando a gente falou da rádio, Guga, tu falou que a rádio passou pela enchente. Tu é lá de São Leopoldo. São Leopoldo, Tu chegou também a passar pela enchente? Sofreu alguma coisa com a enchente? Não? Como que foi esse momento aí para ti? Que todo mundo, de alguma forma, foi impactado, né? Sim. São Leopoldo, Márcio, ela foi, acho que 90% atingida pela enchente, né? Assim como o estado inteiro, Sim. né? Mas lá a única parte que não foi tão atingida foi os bairros mais altos, que é a Feitoria, bairro Campestre, que são bairros mais Lado de elevados. cima da BR. E, na verdade, é sentido a quem vai para Novo Para Novo Hamburgo, Hamburgo, sim. né? Lá do outro lado, outro lado. né? Então, lá foram os lugares que não foram atingidos. Consecutivamente, viraram abrigos, né? E quando começou toda a loucura ali da enchente, em São Leopoldo estourou o dique, né? Que foi aonde alagou toda a Alagou de cidade, fato. porque senão isso não teria acontecido. Eu cheguei na empresa de manhã e aí o pessoal já estava tucanado, porque já tinham colegas que na madrugada já estavam sendo atingidos pela enchente. E eu não sabia que estava tão forte assim, tão agravante, né? E aí todo mundo começou a se mobilizar. E resumindo assim para ti, cara, eu não fui atingido, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ajudar nesse momento com meus amigos, né? Eu tenho um grupo de amigos muito grande, que é todo mundo da feitoria. E aí quando começou a acontecer ali que a gente viu que o negócio estava feio e como a gente não tinha sido atingido, cara, vamos para a guerra junto. Claro. Né? O que a gente via das pessoas reclamando é que precisavam de ajuda, de resgate, de voluntários. E aí nós fomos para a Escola ID, que é a escola central do bairro Feitoria, uma das maiores escolas ali, onde todos esses amigos estudaram. E nós chegamos lá e eles estavam abrindo a escola para fazer um abrigo. E aí a gente começou um trabalho muito forte ali para transformar as salas de aula em mini casas para essas famílias que estavam vindo. E aí veio muita gente da Matias Velho, de Porto Alegre, não me recordo de famílias daqui, mas de Canoas, a maioria eram de Canoas, porque tentavam abrigos e já estava lotado. Né? Tu imagina a proporção que foi, né? Algo muito Foi grande. muito. E aí, não sei como, cara, não lembro assim como fizeram essa logística, que já sabiam que a Escola ID estava disponível e começaram a trazer com o caminhão do Exército essas famílias. Então, durante ali 1, 2 semanas, a minha empresa estava fechada, então eu foquei muito nessa parte ali do voluntariado. E foi uma experiência incrível, cara. Claro que é no meio de uma tragédia, Sim. mas A gente ali... quer que a tragédia não aconteça, mas, né? Exato, sabe? Mas o que a gente mais ouvia das pessoas que estavam ali, como a gente era todo mundo amigo, a gente tentava transformar um pouquinho aquele dia deles na escola um pouco mais divertido. Poxa, eles já perderam tudo. Né? Uma né? situação horrorosa, né? Vamos dar um pouquinho de conforto para eles. Então, uma professora levou a televisão que não tinha, a gente montou um pavilhão, uma sala de TV, né? A gente recebia muita doação de alimento, e a gente montava café, tinha comida assim para eles à vontade. Não quero assim puxar a brasa pro meu assado assim, Márcio, mas eu acho que foi um dos abrigos mais organizados que tiveram na enchente em São Leopoldo. Porque a gente conseguiu agrupar cada família numa sala de aula, que é uma sala grande. Então era como se fossem mini casas, todo mundo super confortável na situação, né, do momento, digamos assim. E graças a Deus a escola recebeu muita doação de comida, de agasalho, alguns móveis que a gente recebeu lá também, que essas famílias ganharam. Então foi marcante pela tragédia, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer algo bom também. No meio da tragédia, sabe? E tem gente que até hoje eu tenho contato, que a gente troca ideia, pergunta como é que tá, sabe? E eu acho que, acima de tudo, o acolhimento, né? Eu acho que é o que as pessoas Muito, mais necessitavam. muito. Claro, tinha a questão das pessoas perdendo tudo, não tinham roupa, não tinham casa, não tinham comida e precisavam dessa ajuda que era básico, né? Mas eu acho que, acima de tudo, o acolhimento é que pode ter feito aí a diferença nesse... Com certeza. Né? E eu quero voltar um pouquinho contigo. Tu é um jovem, né, Guga? E a gente sabe que hoje, né, os jovens de hoje pensam completamente diferente, por exemplo, da minha geração. Né? O jovem de hoje, e eu não estou generalizando aqui, tá, gente? Ele, na grande maioria, ainda acredita na lei do menor esforço, né?
E eu tô te perguntando isso porque tu é um jovem que tem pelo menos 2 locais de trabalho, Aham. tu tem 2 trabalhos que são distintos um do outro, né? Aham. Um da área de vendas, mas ao mesmo tempo tem a ver com comunicação, e depois tu vai nos explicar como é que funciona isso. Como é que tu consegue organizar isso tudo? Como é que é isso para ti, né? Sendo um jovem, que tu consegue colocar isso no teu dia a dia, fazer as coisas como tem que ser feita, são atividades diferentes. Fala um pouquinho sobre isso para os jovens que estão nos assistindo. Bacana, Márcio. Eu me sinto um pouco privilegiado de poder, desde o primeiro emprego, a trabalhar com o que eu gosto, né? Tem muita gente que daqui a pouco tá num trabalho que não gosta, tá? Pelo dinheiro ou porque não teve uma outra oportunidade. Mas aí volta naquela questão de ir atrás, né? Que a gente estava conversando antes. Que eu acredito que se tu quer uma oportunidade, tu quer um objetivo, tu tem que ir atrás, né? Mas falando assim sobre a minha área, cara, é corrido, é cansativo, né? Conciliar 2 agendas, porque tem a Frigigold, que é uma empresa, Sim, que eu trabalho lá o período normal de um trabalhador, e segunda, quarta e sexta tem meus compromissos lá da da rádio. rádio. Então, às vezes eu passo ali, sei lá, 16 horas, 18 horas trabalhando, né, de um dia, aí vou para casa, durmo, já volto para Frigigold no outro dia, mas é satisfatório, cara, né? Eu chego lá na Frigigold de manhã, tenho os trabalhos para fazer, os atendimentos, as meninas, a parte de gestão de marketing, mas são coisas que eu gosto de fazer, então acaba sendo prazeroso. Na rádio, então, nem se fala, né? Eu saio da Frigigold, eu vou direto para o estúdio, para deixar o programa pronto, né? Como ele já é ao vivo, ele já tem que ter uma certa pré-edição ali. Perfeito. Então eu já vou cedo para lá, mas é muito satisfatório, cara. Então é aquele velho ditado que todo mundo fala, quando tu trabalha com o que tu gosta, não é trabalho, É um né? prazer. É cansativo, claro que Claro. é, não é fácil, cada vez a gente tem que estar se aprimorando, mas é algo que eu sou apaixonado. Que legal. E lá na rádio, tu que faz as pautas, tu que, como tu falou, Isso. tu prepara o programa, tudo Isso aí. isso. Aí a direção me deixou bem livre, assim, nessa parte, né? De montar a pauta do assunto do programa. Então eu chego lá antes do convidado, já tenho mais ou menos organizado as perguntas, o que eu vou fazer. E aí já deixo os áudios prontos que eu vou usar, da trilha. Deixo o programa todo pré-pronto, para o convidado chegar ali, a gente trocar uma ideia e já começar no ao vivo, né? Uhum. E é tu que faz toda. Aham. Tu não tem um produtor por trás, Não, alguém não, estão cuidando de precisando de um som. Mauricião assim, né, cara? Pois é. Ah, esse cara é mestre, né? Eu te fiz essa pergunta Mas- porque eu sou bem mal acostumado, né? Aham. Eu chego aqui, tá tudo pronto, o cenário tá pronto, eu converso com o meu produtor, que é o Maurício Borba, aliás. Obrigado, Maurício Borba. Maurício Queridão. Borba é o meu anjo da guarda, e sem ele nada acontece, e não é babação, como a gente Não, diz é aqui, isso aí. é um trabalho competente do Maurício. Eu chego aqui, a gente discute, né, no bom sentido, alguma coisa de pauta. Eu sempre peço sugestões para ele, ele Aham. ajuda muito, colabora muito. Mas eu chego aqui, sento, e o meu trabalho Bacana. é conversar com quem está aqui. Tu não, tu faz Não, lá absolutamente eu tudo. faço desde o zero, desde a captação do convidado, a agenda, as artes que vão também, que eu divulgo no meu Instagram, né, que a gente divulga no perfil da rádio também. Então, todo o trabalho atualmente é eu que faço, né? Mas assim, obviamente, o programa crescendo, evoluindo também na parte comercial, eu quero ter uma Claro. equipe que nem o Maurício, né? Vamos contratar ele um pouquinho, né? Vocês vão emprestar aqui a RS tem que emprestar um pouquinho o Maurício para nós. Aí a gente leva ele lá. Que legal. E o que tu diria, assim, para um jovem? Dá para viver só disso? Não? Como é que... Com certeza, Márcio. Principalmente na parte de vendas, né? A comunicação, assim, eu acredito que tem muito espaço, com certeza, mas não é chegar e fazer de qualquer jeito, né? Eu acredito que tudo tem que ter uma base de estudo. Como eu falei desde toda a nossa entrevista, é educação, cara. É ir atrás, né? Informação a gente tem na internet, mas tu fazer de qualquer jeito é bagaceiro, sabe? Não Perfeito. vai dar É certo. mais um. É mais um, né? Então, eu acredito assim, falando em vendas, por exemplo, cara, vendas vai acontecer pro resto da vida, né? Eu sempre falo que quando a gente nasce, até a Perfeito, gente morre, a gente passa por processo de venda. Perfeito. Se tu não falasse É. sobre isso, eu ia falar quando Porque tu não terminasse tem a tua como, linha cara. de raciocínio. Então, assim, eu ouvia muito assim das pessoas quando eu quando eu fui para Frigigold, né? Ah, mas ser vendedor. Ah, mas daí tem a Magazine Luiza, tem não sei o quê, tu pode trabalhar em qualquer loja. Eu falei, cara, não, eu quero trabalhar lá porque eu achei aquele método algo assim extraordinário, eu quero aprender aquilo. Não, mas vendedor qualquer um vende. Não, se tudo der errado, eu vou virar vendedor.
E não é assim. bem assim. Não né? é nada assim, né? Nem perto, né? Antes tu tinha perguntado também de uma cena assim que marcou. Por exemplo, a Frigigold trabalha com feiras, né, do Brasil inteiro. E teve um caso, te contando bem rapidinho, de uma senhora na Expo Inter. A gente estava com 3 estandes na Expo Inter. E aí chegou uma senhorinha lá, super humilde, né, com o dinheirinho guardado no sutiã, assim, ó. E aí a gente olhou para elas, as gurias assim, as mais novas, né? Ah, essa velha aí não vai comprar nada, né? Veio só para comer o bifezinho de graça ali. E aí eu fui lá atender a Dona Maria lá e comecei a conversar com ela, e conversar e apresentar, como se fosse um cliente normal. Para mim não tem essa, Não tem essa sabe? distinção. Tu pode ser rico, pode ser pobre, se tu tá ali e quer comprar, a gente vai fazer negócio. A venda é isso. E começamos a conversar, e daqui a pouco chega a filha, e aí aquela senhorinha era uma empresária já aposentada, e a filha é uma baita de uma médica cardiologista, no hospital aqui de Porto Alegre. Resumindo, ela amou o atendimento, comprou um conjuntão completo, Que legal. pagou à vista, Que legal. depois fomos lá levar no carro delas uma baita de uma caminhonetona. Então assim, cara, Missão. tem oportunidade, não dá para julgar cliente, né? As pessoas, às vezes, quando chegam, o pessoal começava novo nas feiras, né? Julgava as pessoas pela aparência, principalmente no Expo Inter, que é uma das feiras De tudo que é lugar, internacional, né? sabe? É Um uma das negócio maiores da assim, América Latina. maior. Então, o pessoal que está lá, claro que daqui a pouco vai ter alguém mais humilde, Faz parte. mas tu julgar a pessoa pela capa é ridículo, né? Então, acho que é basicamente isso, cara. É ir atrás. Falando sobre vendas, é um mercado gigantesco, muita oportunidade, né? E que te dá uma oportunidade de crescimento que depende só de ti. Claro que sim, Márcio. Né? Tem muita gente que trabalha ali de segunda a sexta, das 8 às 18, ganha tanto. Mas a área venda comercial, tu determina quanto tu não tu quer tem ganhar. limite, sabe? Perfeito. E o Leonardo, mandar um beijo pro meu patrão, né? Ô, Léo, Deus te abençoe, meu patrão. Mas ele Continue sempre... bem. Né? Ele, a Gabi também, nossa diretora, irmã dele. Mas ele, o pai dele sempre falava muito disso, né? De ir atrás da oportunidade e não desistir, Legal. sabe? E quando tu fala em vendedor, só para a gente encerrar, e aí eu quero fazer o que eu havia prometido aqui para minha audiência, nós nascemos vendedores, né? Eu sou da área comercial, minha primeira formação é gestão comercial, né? Tu precisa te vender numa entrevista de emprego, tu precisa te vender quando tu inicia um relacionamento, né? Quando tu quer, lá que tu era pequeno, que tu queria algum presente, alguma coisa da mãe, tu precisava vender. Então a gente vende alguma coisa o tempo todo, 100% do tempo, né? Então para mim também é muito estranho quando dizem assim, tu vai ser vendedor. Eu sou vendedor, sempre fui, a minha vida inteira, e tenho muito orgulho do que eu faço. Gente, olha só, eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer aqui um minuto não. Nós vamos fazer o que for necessário aqui, que vai ser o momento Frigigold. Aliás, eu quero aproveitar, agradecer o Guga. Imagina. Muito obrigado, Guga, pelo presentão que eu ganhei. Amei Frigigold. Em nome do Guga aqui, o meu abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui. Esse grande nome, não tem quem não conheça a Frigigold. Não tenho dúvida no Brasil, mas no estado do Rio Grande do Sul, o gaúcho que ainda não nasceu já conhece ou já ouviu falar da Frigigold e da qualidade dos seus produtos. Então, muito obrigado por esse presente, eu estou muito feliz e agradecido por isso. E eu queria que tu apresentasse esse produto, tu me falou nos bastidores que é um produto novo, né? Márcio. E agradecendo também, depois eu vou te agradecer mais uma vez. Mas, cara, é um prazer te trazer isso daqui. Essa peça aqui, gente, para quem está assistindo, eu deixo aqui na mesa, diretor. Hã? Pra minha? Tá aí, ó. Gente, esse produto que eu trouxe pro Márcio é uma caçarola. Não tem ainda no nosso site, né? Mas o que é o diferencial da Frigigold, Márcio? Vou deixar a tampa aqui, ó. A gente trabalha com uma linha de titânio e mármore. Então, o titânio é aquele metal que os médicos usam para fazer uma prótese dentária, um marca-passo, implante no coração. E por que a Frigigold hoje ela se destaca diferente no mercado? Porque é uma panela que ela é anti-câncer. A gente traz muito esse conteúdo para os clientes lá, falando, por exemplo, do inox, alumínio, teflon, que são metais extremamente cancerígenos. E eu, quando entrei na Frigigold, não, como eu estava falando antes, não imaginava, né, que existia esse mercado grande de panela. E por isso que a Frigigold cresceu tanto, há 20 anos no mercado. A fabricação é feita na Alemanha, a gente traz para cá. E São Leopoldo, onde fica a matriz da Frigigold, que é uma empresa gaúcha, São Leopoldo é o berço da colonização alemã. Sim. Então, São Léo tem uma ligação muito forte com a Alemanha. Então, a gente conseguiu desenvolver lá
e trazer para cá. Então fica muito mais fácil. E aqui no Brasil não teria como a gente fazer a produção, se tornaria muito caro. Muito caro. Né? Então o diferencial grande é esse. Não vai óleo, né? Essa aqui é uma peça, por exemplo, que tu assa, frita e cozinha na boca do fogão. Ela é da linha Premium. A tampa tem uma tecnologia também, quando a gente fecha aqui, ó, ela veda 100% e ela cria uma camada de calor aqui dentro. Então vamos supor que tu queira fazer uma lasanha lá na tua casa com a tua família e tu for levar ela até a mesa para servir, ela vai preservar a temperatura da comida. Né? Então esse é uma grande sacada que a Frigigold teve também. Tem outros produtos da nossa linha, a próxima vez que eu vier eu vou te trazer mais um presentão aí também. Legal. Mas o carro-chefe mesmo é esse, Márcio. É a questão de não precisar utilizar óleo. O óleo. Fácil de limpar, de lavar. Né? Ela vem com fundo triplo aqui também. E bonito, uma panela linda, muito linda, bonita, linda. Uma caçarola muito bonita. E esse é um lançamento da linha Premium que a gente está trazendo. Né? Entra no mercado nos próximos meses e eu já te trouxe aí para tu já garantir a tua. Que legal, eu estou super E já feliz, tem em casa já, mão. meu amigo. E que legal, mais uma vez eu quero agradecer ao Guga, obrigado Guga. Imagina. E a Frigigold, está aqui a panela, eu vou levar para minha casa. e eu sou metido a chefe, tá? Eu fiz em 2003 um curso de chefe de cozinha. Que bacana. Na época no Senac, né? Na verdade não era chefe de cozinha na época que se chamava, chefe virou depois que foi gourmetizado, era de cozinheiro mesmo. Eu tive um bistrô um tempo atrás na Cidade Baixa em que eu servia crepe francês, né, que é aquele crepe no prato e tal. E eu acho que dá para fazer aí, né? Porque não gruda, é algo bem legal. Eu vou experimentar fazer. Amanhã, olha aí, audiência, eu vou fazer um bife acebolado aqui, ou vou iniciar um estrogonofe que eu gosto de fazer aqui, e eu vou publicar e vou marcar o Guga, que amanhã eu já vou estar usando, né, as panelas lá na minha casa, no meu fogão, na minha família tem um bebezinho de 9 meses, então um produto como esse, ele vai fazer só bem para minha família e para todas as famílias do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro que queiram ter um produto da Frigigold. Como eu falei, eu sempre quis ter um produto da Frigigold e agora estou recebendo esse grande presente aqui desses amigos queridos da Frigigold, então vou cozinhar amanhã e vou trazer para vocês. Guga, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa e eu sempre peço para os meus convidados para que eles deixem um recado final para quem está nos assistindo. Primeiramente, gente, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui no Debate de Gigantes, agradecendo a tua presença, do Maurício também, né, pela oportunidade. E, cara, o recado assim, Márcio, é o papo central que a gente estava trocando durante toda a ideia do programa. É a questão de fé, de ir atrás, né? Eu vejo que o mercado hoje está aquecido. Não importa se as pessoas falam de crise, porque o país está em crise. O Brasil sempre esteve em crise. A crise nunca vai acabar. Se a gente focar só na questão de crise, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas é o que eu sempre trago e falo. É acreditar em Deus, né? Independente do teu dogma de religião. Ter fé, ir atrás, estudar, ralar. Não é fácil, vai ser difícil. Vai ter dias que a gente vai querer desistir, ficar em casa dormindo, não sair da cama, é normal, mas se a gente dá prioridade para isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a prioridade é sempre a positividade, né? Priorizar sempre isso, que com certeza não tem limite. Que legal, gente. É isso. Eu nunca tenho dúvida que os meus convidados vão sempre deixar algo legal, algo inspirador para quem está nos assistindo. Eu queria que tu repetisse o nome dos diretores da Frigigold que tu falou. É o Leonardo e a Gabi. E eu quero aqui agradecer o Leonardo e a Gabi por esse presentão que eu recebi aqui da Frigigold e agradecer a ti que esteve comigo e com o Guga em mais um episódio do Debate de Gigantes. Mais uma vez, muito obrigado por permitir que o Debate de Gigantes entre na tua casa, faça parte da tua família e traga histórias inspiradoras e tão legais como a do Guga, um jovem empreendedor e cheio de legados e cheio de coisas positivas na sua carreira. Eu te encontro no próximo Debate de Gigantes, sempre aqui no canal 524 da Claro TV, na nossa RS Play. Até lá!